Então, pessoal, mais uma videoaula aqui sobre progressão geométrica. Em um triângulo retângulo, as medidas numa mesma unidade de comprimento do cateto menor, do cateto maior e da hipotenusa formam uma PG. A razão Q dessa PG satisfaz a condição. Então aqui vou ter que descobrir qual que é o valor de Q da PG, o valor da razão Q, para me marcar uma das alternativas, a única alternativa correta. Então vamos lá. Então temos aqui um exemplo que envolve PG e envolve a parte de geometria, que no caso aqui é um triângulo retângulo. Então para começar, vamos desenhar aqui o triângulo retângulo. Então tem ele aqui, triângulo retângulo A, B, C. Aí o exercício fala o seguinte, os lados desse triângulo retângulo estão numa mesma unidade de comprimento do cateto menor, do cateto maior e da hipotenusa. Então olha só, eu vou ter uma PG de 3 termos. Então, eu sei que no triângulo retângulo, o cateto, a hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou chamar a hipotenusa de x vezes Q. O cateto menor, eu vou chamar de x sobre Q. E o cateto do meio, o cateto intermediário, que seria o A2 da PG, eu vou chamar de x. Então, quem seria esse x sobre Q e esse x vezes Q? Na verdade, eu estou escrevendo a PG de 3 termos na forma geral em função da razão Q. Então, eu posso escrever uma PG na forma geral de 3 termos assim, o A2 é x, é um termo qualquer da PG, um valor qualquer. Para eu descobrir o termo anterior, eu pego o valor do termo e divido pela razão. Então, se A2 vale x, o A1 vale quanto? X sobre Q. Então, x sobre Q é o termo anterior a x. E o termo posterior a x, eu pego x e multiplico pela razão. Então, em algumas situações, eu tenho que escrever a PG dessa maneira, PG de 3 termos. O A2, que é x, o termo anterior ao A2, é só pegar x e dividir pela razão, x sobre Q. E o A3, que é o termo posterior ao A2, eu pego x e multiplico pela razão. Então, quando eu multiplico pela razão, eu acho o termo posterior. Quando eu pego o termo e divido pela razão, eu acho o termo anterior. Então, esses aqui são as medidas, esses valores aqui da PG, são as medidas dos lados do triângulo retângulo. Então, x vezes Q é a maior medida, então é o maior lado. Então, tem que ser a hipotenusa. Porque a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, que está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. E eu chamei a altura desse triângulo retângulo do menor lado. Então, o menor lado é o menor valor da PG, que seria o A1, x sobre Q. E x é o cateto maior que esse aqui, o cateto AB, maior que o cateto AC, que é o valor intermediário. No caso aqui, eu tenho uma PG crescente. Então, olha só, meu objetivo é o quê? Descobrir o valor de Q, que é o valor da razão. Se falou triângulo retângulo e eu quero saber a medida de lados, eu posso aplicar o quê? O teorema de Pitágoras, porque o triângulo ele é retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo ABC vai ficar o seguinte, o que diz o teorema de Pitágoras? A medida da hipotenusa ao quadrado, então, x vezes Q ao quadrado vai ser igual à medida de um cateto ao quadrado, então, x sobre Q ao quadrado, somado com a medida do outro cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Então, desenvolvendo essa equação aqui, vai ficar o seguinte, x vezes Q ao quadrado. Então, eu tenho o quê? O produto de 2 termos elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade das potências, então vai ser o quê? X elevado a 2 vezes Q elevado a 2. Então, a potência de um produto é o produto das potências, propriedade de potenciação. Isso aqui vai ser igual. Mesma coisa aqui, usando a propriedade das potências, uma fração elevada ao quadrado, o quadrado do quociente é o quociente dos quadrados. Então, o quadrado é uma divisão, é a divisão dos quadrados. Então, x sobre q ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre q ao quadrado. Mas, aí repete o último termo, x ao quadrado. Então, depois que eu calculei aqui os quadrados, as potências aqui, o que eu vou fazer agora? Continuando aqui, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar
multiplicar por q ao quadrado o primeiro membro e multiplicar por q ao quadrado o segundo membro. Os dois membros, o primeiro e o segundo, eu vou multiplicar por q ao quadrado, para desaparecer com essa fração. Então, multiplicando o quadrado do primeiro termo, vai ficar x ao quadrado vezes q ao quadrado vezes q ao quadrado. Aí, para não alterar a equação, na igualdade, eu vou multiplicar por q ao quadrado o segundo termo também. Ó. X ao quadrado sobre q ao quadrado mais x ao quadrado, isso tudo multiplicado por q ao quadrado. Então, multipliquei ao quadrado o primeiro membro da equação e, para não alterar, eu multipliquei q ao quadrado todo o segundo membro da equação. Juntando aqui agora os termos semelhantes, vai ficar ó, x ao quadrado vezes q ao quadrado vezes q ao quadrado, usando a primeira propriedade das potências, produto de potência de mesma base, conserva a base q e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. É igual. Aqui ó, tem um termo multiplicando parênteses, então vou aplicar a propriedade distributiva. Então eu vou pegar ó, q ao quadrado vezes x ao quadrado sobre q ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado sobre q ao quadrado vezes q ao quadrado. Deixa indicado assim por enquanto. Mais q ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes q ao quadrado. A ordem aqui tanto faz, né? A ordem só todos alteram o produto. Então, poderia colocar o contrário aqui também estaria certo. Continuando aqui vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado vezes q elevado à quarta. Aqui, ó, q ao quadrado dividido por q ao quadrado vai ser igual a 1. É uma potência dividida por ela mesma, um número dividido por ele mesmo. Então, corta vai dar 1, sobra x ao quadrado. Mais, repetindo o último termo da equação, x ao quadrado vezes q ao quadrado. Então, observa aqui, ó, nós temos aqui uma equação biquadrada, que é uma equação redutível à equação do segundo grau. O que é uma equação biquadrada? É aquela equação que o maior expoente da equação é o 4. É biquadrada, como se ela fosse quadrada duas vezes. Então, é uma equação, só relembrando aqui, desse formato aqui, ó, equação biquadrada. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. É aquela equação do quarto grau, ou seja, o maior expoente da variável x é igual a 4. E os expoentes, aqui ó, do 4 e do 2, sempre são o quê? Desse x e desse, são 4 e 2, são números pares. Então, ax ao quarto mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, esse aqui é uma equação biquadrada, que é no caso dessa aqui, ó, da variável q. Então, aqui, ó, reorganizando os termos aqui, vai ficar o seguinte, ó, q à quarta vezes x ao quadrado, só troquei de lugar aqui. Vamos passar esses dois termos para o primeiro membro. Como está positivo, passa negativo. Então, vai ficar menos q ao quadrado vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, que vai para o primeiro membro também, troca o sinal. Todos os dois estavam positivos, passa negativo. Como não ficou nada no segundo membro, ficou zero. Então, observe aqui, ó, que nós temos aqui uma equação biquadrada na variável q, que é a razão da PG que eu quero descobrir. Aqui, para resolver a equação do biquadrado, tem duas formas. Eu posso fazer uma mudança de variável, ou então eu posso resolver como se ela fosse do segundo grau, usando a forma de Bhaskara e tal. Aí, no final, eu ia extrair a raiz quadrada de x' e a raiz quadrada do x duas linhas, a raiz quadrada de cada raiz, que no caso aqui seria Q' e Q duas linhas. Só que antes de começar a resolver, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, observe que eu tenho um termo repetindo, aqui, ó, o x ao quadrado. Ele está no primeiro termo, está no segundo, está no terceiro. Todos eles têm o quê? X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu posso colocar em evidência, que é o termo que repete aqui, em todos os lugares aqui. Então, colocando x ao quadrado em evidência, evidência quer dizer em destaque. É o termo que está repetindo, multiplicando um parêntese. O que vai ficar dentro do parênteses? É o resultado de cada termo da equação dividido pelo termo que eu coloquei em evidência. O resultado dessa divisão que vai ficar dentro do parênteses. Então, fazendo essa divisão, vai ficar o seguinte, ó, q à quarta vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado, q à quarta. Porque x ao quadrado com x ao quadrado corta. Menos dividido por mais dá menos. Q ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser igual a q ao quadrado. Menos dividido por mais dá menos. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser igual a 1.
dessa equação para essa, eu só fatorei a equação. Coloquei o termo que repete em evidência. Aqui, ó, eu tenho um produto de dois números, de dois fatores igual a zero. Então, x ao quadrado, o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo, que está dentro do parênteses, também é igual a zero. Que aqui é o quarta menos q ao quadrado menos 1 igual a zero. Aqui, ó, x ao quadrado igual a zero. Então, x vale raiz quadrada de zero é zero. Só que x igual a zero, para mim, não serve, não convém. Por quê? Porque o x representa uma distância. A distância do ponto A ao ponto B, ou seja, a medida de um lado do triângulo retângulo. E a medida dos lados do triângulo retângulo não pode ser zero e nem negativo, porque eu tenho uma certa distância. Então, x igual a zero não convém para o exercício. Então, eu vou considerar apenas essa segunda equação aqui, ó, que é a equação b quadrada na variável q, que agora não tem mais o x e ele desapareceu. Então, que é a quarta menos q ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, a equação b quadrada. Então, resolvendo essa equação b quadrada, eu vou fazer usando o quê? A mudança de variáveis. Como eu tinha dito agora há pouco, eu poderia fazer de outra forma também, que também está certo. No caso, usando a forma de básica, considerando como se ela fosse segundo grau, o a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 1. Então, resolveria normal a equação usando a forma de básica. Aí lá no final, eu extrair a raiz quadrada do q' e extrair a raiz quadrada do q duas linhas. Também eu chego no mesmo resultado. Mas vamos fazer usando a mudança de variável. Então vai ficar o seguinte, ó. Que a quarta, eu posso falar de acordo com a potenciação, é q ao quadrado elevado ao quadrado. Isso, ó, q ao quadrado é a mesma coisa que q a quarta. Porque 2 vezes 2, 4. Potência de potência. Menos q ao quadrado, que é o segundo termo, vou colocar dentro do parênteses aqui para ficar mais fácil de visualizar, menos 1 igual a zero. Fazendo a mudança de variável aqui, ó, o que está dentro do parênteses aqui, ó, que é q ao quadrado, eu vou chamar de uma outra letra, de outra variável, eu vou chamar de t. Então, fazendo, né? Fazendo q ao quadrado igual a t. Pode ser t, y, x, qualquer letra, estou escolhendo t. Então, fazendo essa mudança de variável. Fazendo essa mudança de variável, eu vou transformar a equação b quadrada numa equação do segundo grau. Então, onde tem q ao quadrado, que está dentro do parênteses, eu vou substituir por t. Então, vai ficar ó, t ao quadrado menos t menos 1 igual a zero. Então, temos agora uma equação do segundo grau na variável t. Então, resolvendo normal, usando a forma de base, vai ficar, ó, fazendo aqui mais resumido, vai ficar t igual a menos b menos menos 1 mais 1. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Calculando o delta aqui dentro da raiz, vai ficar ó, b ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 1. Isso tudo dividido por 2 vezes a. 1a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, t vai ser igual a 1 mais ou menos. O delta aqui vai ficar, ó, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5. Então, o delta dá 5. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 dividido por 2. Então, aqui eu já encontrei as raízes da equação do segundo grau na variável t, que vai ser ó, o seguinte, ó, a primeira raiz, que eu vou chamar de t', vai ser igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ou a outra raiz dessa equação, do segundo grau, chamando de t duas linhas, vai ser 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então está aqui a primeira raiz da equação do segundo grau, na variável t, e aqui a segunda raiz da equação do segundo grau, a variável t. Continuando aqui, ó, como acabou o quadro aqui, ali vamos passar por essa parte de cá. Qual que é o próximo passo agora? Eu achei os valores de t' e t duas linhas, que é a solução da equação do segundo grau. Mas meu objetivo não é achar o valor de t, é achar o valor de q, que é a razão da PG, o que eu quero. Então eu vou voltar agora a variável. Da variável que eu tinha q, eu transformei para a variável t, agora da t eu vou fazer a volta da variável. Voltar para a variável q, que é o que eu quero descobrir. Então vamos pegar aqui, ó. O primeiro valor de t, ó, para t igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o primeiro valor de t que eu encontrei na equação do segundo grau. Isso implica que, para mim achar o valor de q agora, o primeiro valor de q, eu vou voltar agora nessa equação aqui, ó,
que é a mudança de variável que eu fiz logo no início. Ó. Eu chamei que Q ao quadrado é igual a T. Então, se T é igual a esse valor, então Q ao quadrado não é igual a T. Então, Q ao quadrado é igual a esse valor de T que eu acabei de encontrar. 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Então, esse é o valor de T que eu encontrei. Usando o quê? Essa igualdade aqui, ó, substituindo o primeiro valor de T no lugar dele na equação. Passando a raiz aqui, ó, que é a operação inversa da potência, raiz. Então, para eu tirar essa potência aqui, ó, expoente 2, eu passo a raiz quadrada no segundo membro. Então, isso implica que Q vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, agora aqui, para finalizar, como não há raiz exata, como o valor de Q não é exato, é aproximado, então, fazendo aqui na calculadora, vai ficar o seguinte. Qual que é esse primeiro valor de Q aqui? Ó? Então, Q vai ser igual a quanto? Fazendo aqui vai ficar o seguinte, ó, raiz quadrada de 5 mais 1 é igual dividido por 2. Dividido por 2. Então, aqui, ó, dentro do radical, aqui, o radicando deu aproximadamente 1,6180339. Então, aproximadamente 1,61. Extraindo a raiz quadrada desse radicando, então, o Q vai ser aproximadamente igual a 1,27. No caso aqui, eu vou considerar duas casas direitas da vírgula. Então, esse é o valor de Q aproximado. 1,27, quando o T é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só que na equação do quadrado, eu tenho que jogar os dois valores que eu encontrei lá da equação do segundo grau, na variável T. Qual foi o segundo valor de T que eu encontrei? 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, vou voltar nessa equação aqui, e no lugar de T, eu vou jogar 1 menos raiz de 5 sobre 2, que é a outra raiz da equação. Então, para T igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2, então, isso implica que Q ao quadrado não é igual a T, então Q ao quadrado vai ser igual a esse valor aqui de T, ó, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, isso implica que, passando a raiz aqui, para me tirar a potência do Q, vai ficar, ó, Q é igual raiz quadrada de 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, Q vai ser igual a... Então, vai ser um outro valor de Q aproximado. Novamente, aqui fazendo o resultado da calculadora aqui, ó, fazendo o cálculo aqui, vai ficar o seguinte, ó. Raiz de 5 vai dar aproximadamente 2,23. Se eu pegar 1 menos 2,23, vai dar menos 1,23. Então, vai dar um valor negativo. Dividido por 2, então, o resultado aqui aproximado aqui no radicando, do radical vai ficar a raiz quadrada de aproximadamente menos 0,615. Só que observe aqui, ó, eu obtive aqui uma raiz quadrada de um número negativo. Então, isso aqui não pertence aos reais, não é um número real. Então, não serve, porque eu estou trabalhando com as raízes reais. Então, para esse valor de T aqui, ó, não convém. Então, o resultado do exercício, então, o valor de Q, né, que é da razão da PG aproximado, vai ser 1,27. Então, olhando lá nas opções, vai ser o quê? Vai ser aquela opção de Q que vai estar entre qual? Q vai ser maior do que 1 e menor do que 2. Então, essa é a alternativa correta. Então, até a próxima videoaula.